O próprio mercado, ele leva o atendimento para esse lugar mais robotizado, onde eu tenho um cronômetro que fica vermelho na minha frente em tempo de atender. Aqui a gente nunca teve isso e eu defendo muito o contrário disso. E, assim, como diz a Magali, a história prova que a maior quantidade e o menor tempo de atendimento não significa eficiência no atendimento. Porque não adianta o seu cliente ligar 20 vezes numa ligação de 1 minuto. É melhor que você gaste uma ligação de 20 minutos e resolva o problema do seu cliente para que ele volte a ligar para você só em caso de um novo problema, não em caso do mesmo problema. Então, 2 fatores que eu acho muito importantes assim, de como um bom atendimento. Primeiro, entender o contexto geral. Então, qual é o contexto geral? Da empresa e do cliente. Então, digamos que eu venda coxinha. E daí, no meu lote de coxinhas, o centro da coxinha... Vou dar esse exemplo que eu comi uma coxinha com meio congelado ontem. O centro da coxinha está congelado. Então, aquele lote de coxinha ali que foi frito ou esquentado, sei lá, ele está com um problema. Esse é o ponto 1. Então, eu levanto a mão e falo, está com um problema aqui. Você, como atendente, você tem que entender que eu esperava uma coxinha quente, frita, certo? E eu, como negócio, preciso entender que o tempo de cocção do alimento foi errado e eu, como atendimento, tenho a riqueza desses 2 dados à minha mão. Primeiro, o cliente está enfurecido. Nossa, até bati aqui. Porque estava enfurecido. Mentira, não estava enfurecido, eu não fico. Mas o cliente fica enfurecido e o meu processo interno está falhando. Sim. E eu sou a pessoa responsável por lidar com esse sentimento e passar esse feedback aqui. Então, o processo de melhoria de um negócio está aí nas mãos de quem está atendendo. Então, você deu o exemplo de, por exemplo, o atendimento por telefone. Eu estou dando um exemplo de atendimento presencial porque é sobre isso, é sobre o atendimento, sobre a interface, né, a frente, que o responsável, a pessoa responsável entre o cliente e o negócio tem que ter ali a destreza de lidar com todas essas sensações. Então, a primeira coisa é entender o contexto e a segunda coisa é ter conhecimento. Então, se você trabalha ali no atendimento, era uma padaria que eu estava, você precisa entender qual é o processo da padaria, você precisa entender qual é o processo todo do negócio que você participa e como é que essa relação ela acontece entre comprar a coxinha, comer a coxinha, servir a coxinha, para que você, enquanto atendimento, tenha segurança e para que todos os valores que a gente falou no episódio anterior, né, sejam transmitidos nesse momento tão sensível. Então, normalmente, quando eu busco um atendimento, não exemplo da coxinha agora, pegando um outro tipo de atendimento, comprei uma TV e ela queimou. Eu vou ligar pro suporte lá da TV, porque ela deu pau, né? Não vamos falar queimou, porque pode ser Eletropaulo também, mas empresa de energia elétrica. Enel. Pô, eu falei minha idade aqui agora, sem querer, mas enfim. Pode ser um defeito da rede aí, mas... Se eu tenho um defeito com aquele produto ali, o mínimo que eu espero é que você ouça o que eu tenho para dizer, entenda o meu contexto. Então, assim, meus filhos estão loucos porque eles queriam jogar videogame, estão enlouquecendo aqui, ó, esse é o meu contexto. E o seu contexto é, o lote 23 está com um problema crônico. Ou, senhor, olha só, o botão, você tem que apertar o botão vermelho de ligar a TV. Então, tecnicamente, entender todas as possibilidades, entender o contexto interno do negócio, entender o contexto de quem está ligando. Essa interface traz muita riqueza para o negócio e está relacionado com aquela coisa de escutar o cliente. E está totalmente relacionado com a entrega do diferencial. Por que eu compro na empresa A e não compro na empresa B? Entrega do diferencial do negócio para o cliente. Gostou desse conteúdo? Ele é um recorte do Granatumcast. O episódio completo tá lá no nosso perfil. Então é isso. Curte, comenta, compartilha e segue o Granato.